Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Vamos começar por nossa leitura bíblica. Pedir um milagre, posso estar lendo para a gente? Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, reclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vou pedir ao irmão Gilmar que possa estar orando para começar o culto. Senhor nosso Deus, obrigado Pai, obrigado por cada pessoa que chegou aqui agora, que o Senhor possa trazer aqueles que estão indo com segurança. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de cantar ao Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor nos ajude a viver para lhe agradar. Eu peço que o Senhor dê direção nesse culto, que o Senhor possa abençoar a dirigente, abençoar os músicos, e que tudo que nós venhamos fazer aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar teu santo nome. Agora, no nome de Jesus, amém. Amém. Nosso primeiro hino é do Voz de Melodia 310. Confessamos nossos pecados, Pai, ao Senhor, porque cremos e sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. É verdade. Peço, Pai, as bênçãos do Senhor por esse culto. Não deixa nada de fora, não deixa Satanás nem atrapalhar a nós de ouvir a sua palavra e pôr em prática, Pai. Abençoa esse momento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso próximo hino é do hino de louvor, número 3, número 27. Tão grande é seu amor. Amém.
Vou pedir que aqueles que podem se coloquem em pé.
Muito bom. Obrigado, Lenilson. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta noite. Hoje que é dia 29 de novembro de 2020. Um dia quente, né? Então tá bom. Na sequência nós vamos aí com a pregação. As crianças vão subir para o culto infantil. Então as crianças vão subir para o culto infantil nesse momento. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Temos uma família nos visitando. Amém. Poderia se apresentar para nós? O nome do senhor? Paulo. Mauro. Paulo. Ah, o Paulo, tá certo. Paulo. Dirce. Amanda. Sejam bem-vindos. Podem se assentar. Muito bem, também quero bem-vindar os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão online pelo Facebook. Que Deus também possa abençoá-los. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Hoje eu quero lhes falar sobre obediência às orientações de Deus. O título da mensagem, se você está anotando, é o seguinte: quando a vontade de Deus aborrece a minha. Esse é o título da pregação desta noite. Quando a vontade de Deus aborrece a minha. Ou seja, quando Deus pede algo que eu não quero oferecer. Quando a vontade de Deus aborrece a minha vontade. Ou seja, quando Deus pede algo e eu não quero fazer, eu não quero ceder, eu não tenho o menor interesse em atender. E todos nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Paulo falou isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, disse Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita. Todos nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, mas todos nós temos uma grande dificuldade em atender à vontade de Deus. Desse modo, irmãos, embora a vontade de Deus seja perfeita, aqui comigo, não é fácil submeter à vontade dele, não é fácil. A coisa mais difícil é você atender à vontade e à orientação de Deus. O normal mesmo aqui, é fazermos a nossa própria vontade. O normal mesmo é cada um de vocês fazerem o que vocês querem. O normal é isso mesmo. Por isso que Deus ele insiste tanto conosco. E Deus insiste conosco porque Ele quer o nosso melhor, né? Ele quer para nós o melhor, né? E Deus sabe o que é melhor. Às vezes nós achamos que sabemos o melhor. Por isso que nós temos dificuldade, muitas vezes, de obedecer a Deus. Porque nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Salomão falou algo sobre isso, que ao homem, alguns caminhos parece o quê? Direito, mas ao cabo dá caminho de morte. Inclusive Deus, Ele nos alerta para que nós mudemos o nosso caminho e a gente decida então o caminho de Deus, a vontade de Deus, né? Ele nos alerta, não faça isso, não siga por esse caminho, não vai por essas veredas, mude a sua atitude, porque Deus quer o melhor para nós. E antes que aconteça algo que vai causar grande dano,
grandes prejuízos, Deus vai sinalizando, porque Deus se importa com você. Foi o que nós aprendemos hoje cedo. Deus ama você. E Deus, então, Deus por nos amar, Ele vai sinalizar para nós, Ele vai nos avisar. Se você tiver que decidir entre a sua vontade e a vontade de Deus, não hesite. Opte pela vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor. Então Ele busca nos convencer para que a gente obedeça. Então Ele vai avisando a gente pelo caminho. Ele vai sinalizando. Inclusive, não poucas as vezes, Deus, o Senhor, nos visita. Inclusive no culto. Você está aqui? Você acha que você veio visitá-lo? Na verdade, é Ele que vai visitar você. Você acha que foi você que veio para cultuá-lo? Na verdade, é Ele que te convenceu a vir, porque Ele tem uma grande mensagem a você. Nessa noite, vamos reler uma história bíblica familiar dos irmãos. E nós vamos entender essa noite a dificuldade que nós seres humanos temos em atender à vontade de Deus. Em ouvir a Deus, em obedecer a Deus. Ouça-me, todos vocês, inclusive eu, todos nós, temos dificuldades em obedecer à vontade de Deus. Irmãos, nós temos que entender que rebeldia é sempre rebeldia, né? Quando você opta, quando você escolhe atender a sua vontade, você decide estar em rebeldia contra Deus. Porque desobediência é isso mesmo, é rebeldia. E aí eu sofro dano e eu lamento. E eu vou lamentar mesmo, porque você sofreu dano, porque você escolheu o caminho do seu coração. Embora Deus te avisasse, Deus te alertasse. E Deus te alertou porque Ele se importa com você. Rebeldia aqui, ó, não importa a idade. Olha para os seus filhos, é pequenininho. Rebeldia é rebeldia, não tem idade. Não importa o momento. E mais, aqui, ó, onde eu quero enfatizar, não importa os motivos pelos quais você busca justificar as suas decisões, onde você faz a sua vontade e não a vontade de Deus. Deus falou para você a vontade dele, e você escolheu seguir o seu coração. Não importa os motivos. Rebeldia é sempre rebeldia. Às vezes nós nos convencemos que os nossos motivos, aqui ó, são legítimos para eu decidir seguir o meu coração. Mas pastor, eu tenho razão. Não é que tem mesmo às vezes? Pastor, mas é verdade, pastor. Pode até ter verdade. Pode ser até verdade. Mas a vontade de Deus é melhor, mesmo em relação à sua verdade. Vou repetir o que eu falei, porque talvez vocês não entenderam das implicações do que eu estou falando aqui. Eu vou provar isso para você nessa noite. Mesmo que você tenha toda a razão no seu coração, mesmo que o seu coração diga é verdade, se você seguir o seu coração, você vai sofrer danos. A melhor decisão que você faz é buscar na palavra de Deus a vontade dele e permanece na vontade de Deus, não na sua vontade, mesmo que seja verdade no seu coração. Interessante que nós nos convencemos muito bem que quando aquilo que acho de fato procede, então justifica a minha rebeldia contra Deus. Não existe justificativas para rebeldia. Rebeldia é sempre rebeldia. Nunca pode ser diferente. E o prejuízo de alguém que segue o coração é desastroso, irmãos. É desastroso. Aliás, irmãos, eu gostaria de lhes dizer o seguinte: mesmo que você tenha motivos de sobra para fazer isso ou aquilo, você precisa consultar o que é que Deus quer para você. Porque pode ser que Deus tenha um plano diferente.
E se você não buscar Deus, não procurar a Deus, a vontade de Deus, você não vai conseguir ter paz na sua casa, paz na sua família. Você deve fazer o que Jesus fez no jardim do Getsêmani. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Certamente enfrentar a cruz do Calvário para Jesus seria a decisão mais difícil da vida dele, porque ele caminharia para a morte. E ele falou para Deus: Deus, qual é a sua vontade? A minha vontade é que o Senhor procure um outro caminho, mas seja feita a tua vontade. Deus, é a sua vontade que eu vá à cruz? Então irei. Seja feita a tua vontade, não a minha. Inclusive, ele falou para Deus: passa de mim esse cálice, que eu não beba desse cálice, porque ele sabia que o percurso que ele andaria até o Gólgota, até o lugar da caveira que ele foi crucificado, seria um caminho penoso. Nós vamos ler o texto e vamos analisar mais uma vez essa história. E nessa noite, vamos analisar essa história na perspectiva da vontade do nosso coração, na esperança que Deus mude essa noite o coração de alguns de vocês, e você desista de atender o seu coração, e você passe a obedecer às orientações do Senhor. Jonas, capítulo 1, por favor. Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, nós clamamos pela direção do Senhor, para que o Senhor nos fale ao coração, não aquilo que queremos ouvir, porque isso é muito pouco, aquilo que nós precisamos ouvir, e que possamos, ó Deus, à luz desse livro, à luz dessa história, que cada pessoa que se encontra nesse lugar possa analisar sua vida e as suas decisões, e que possamos, ó Deus, através da sua palavra nessa noite, mudar as nossas vidas, e que venhamos optar pela vontade do Senhor. Nós lhe suplicamos essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Ouça-me. Independentemente dos motivos que Jonas tivesse contra Nínive, ele deveria ter obedecido a Deus. Você pensa que Jonas não tinha motivos de sobra para não ir em Nínive? Ele tinha. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu não duvido, meus irmãos, da legitimidade do coração de Jonas.
Era legítimo a bronca que ele tinha contra os ninivitas. Era verdade. Era honesto da parte dele. A compreensão do coração de Jonas, irmãos, em não querer ter compaixão dos ninivitas, eu não duvido, porque era verdade. Ele tinha razão, Jonas. Até mesmo porque Deus reconheceu isso. O que foi que Deus falou para Jonas no versículo 2? Veja como Jonas tinha razão de ter bronca com os ninivitas. Versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A favor dela ou contra ela? E por que ele deveria clamar contra Nínive? O que diz o texto? Porque a sua malícia subiu até mim. Veja que os motivos que levou Jonas, aqui ó, em não querer ir a Nínive, foram motivos verdadeiros. Não era mentira. Não foi da parte de Jonas, de forma alguma, melindro. Ele não está sendo melindroso. Você sabe o que é melindroso? Alguém melindrosa? Alguém melindroso? Melindro é o seguinte: alguém que se ofende, se quebra facilmente. Ah, eu estou chateado porque ele virou o rosto para mim. É uma pessoa que se fere rapidamente. Não, não é melindro. Não é uma pessoa melindrosa, que não pode ser contrariada. Tem pessoas aqui entre nós que não podem ser contrariadas, fica bravo. Não pode ficar aborrecido. Nossa, o mundo caiu porque está bravo, né? Não, ele não é melindroso. Os motivos, irmãos, dele não querer ir a Nínive, os motivos de Jonas, porque Jonas tinha motivos pessoais. Ele não gostava, sabe quando você não gosta de alguém? Ele não gostava de verdade dos ninivitas. Na verdade, o que os ninivitas mereciam mesmo era o juízo divino. Eles mereciam sim receber o juízo divino. Tanto é fato que a Bíblia vai dizer aqui assim, ó: a malícia dos ninivitas, pensa comigo, subiu até Deus. Você sabe o que é malícia? Malícia é um tipo de maldade proposital. Malícia é um tipo de maldade proposital. Alguém que faz mal para outras pessoas e tem prazer nisso. Como essas pessoas inescrupulosas que estupram criancinhas. Que afinal de contas estamos orando por uma das crianças que vem para o clube. Descobrimos essa semana que foi estuprada pelo padrasto. Tá bom para você? Pessoas inescrupulosas. Aconteceu essa semana. O cara fugiu. Tomara que a polícia pegue esse marginal, esse bandido. Pessoas maliciosas, são esse tipo de gente, que faz maldade para as criancinhas. Pessoas assim, sabe, que espancam mulheres, sabe? Esposa, que bate nos velhinhos, bate no vovô, bate na vovó, esses covardes. Era Nínive. Nínive era esse tipo de gente que merece cadeia, que merece pena de morte. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: de Nínive não sairia coisa boa. Não tem coisa boa em Nínive. Se Deus quisesse de fato destruir Nínive, deveria destruir sim. E Jonas pensou o seguinte: eu não vou para Nínive. Eu não gosto daquela gente. Eles são maliciosos, eles são perversos, eles são cruéis. Para você ter uma ideia, tem um outro livro da Bíblia, dos profetas menores, que Deus levantou um profeta do Antigo Testamento. Não foi só Jonas, houve outros. Se você estudar o livro de Naum, já ouviu falar no livro de Naum? O livro de Naum é uma profecia contra Nínive. Se você ler, é o juízo de Deus contra Nínive. Os ninivitas eram pessoas perversas, pessoas maliciosas. E Jonas, aqui ó, ele não queria se envolver com aquela gente. Não quer ir na cidade deles.
Não quero ir, eu tenho motivos. Ele não tinha o menor interesse de ver Deus poupando os ninivitas. Deus, pelo contrário, Jonas queria que Deus destruísse os ninivitas. Sabe quando você tem ódio de alguém que fez mal para você? E você deseja o mal para aquela pessoa? E você deseja o mal, não é que você é mal. Você deseja o mal porque ela espalhou muita maldade. Ela fez muito mal. Sabe, ela impingiu o sofrimento por todas as partes. E você fala, não é justo essa pessoa sair ilesa. Não é justo. E Deus está querendo que eu vá para Nínive. Entende o dilema do coração do Jonas? Deus queria mandar ele para um povo que Jonas não gostava deles. Jonas não tinha o menor interesse na conversão deles. Eles eram criminosos. O texto no livro de Naum fala que eles eram um povo que viviam maquinando o mal. Sabe o que é maquinar o mal? São esses marginais que ficam aí andando à toa na rua, encostando nas paredes, olhando para a sua vida e para a sua casa, pensando na maneira que ele pode pular o muro, entrar na sua casa e fazer maldade com a sua esposa e com seus filhos. Isso é maquinar o mal. São pessoas que ficam na espreita, tentando de alguma forma que você vacile, para ele fazer mal contra você e contra a sua casa. Esse é o tipo de gente da grande cidade de Nínive. Não era coisa boa. Então, irmãos, preste atenção no que eu vou falar nessa noite. Eu compreendo. Eu sei exatamente o que Jonas sentiu quando Deus falou para ele: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Eu entendo. Ele tinha razões. E era tudo verdade, irmãos. Não foi exagero. Ele não queria ir. Ele não queria ir porque eles eram maus. Eles eram perversos. Então eu compreendo. Então Jonas, quando Deus falou para ele para ir para Nínive, ele falou, quer saber? Eu vou o mais longe possível. Não somente do Senhor, mas eu também quero o mais longe possível de Nínive. Não quero conversa com ele. Não quero conversa com vocês, viu? Não quero. Eu quero riscar vocês da minha vida. Vocês já fizeram muita maldade. Sai fora, vai. Circula. Não quero conversa. E o mais longe que ele poderia ir seria Tarsis. Para você ter uma ideia geográfica do que eu estou falando, Nínive, o que hoje seria o Iraque. Nínive hoje é o Iraque. Jope é Israel. E Tarsis é Espanha. Para você ter uma ideia, Jonas, ele foi geograficamente para uma viagem marítima, o mais longe que ele pudesse ir dos ninivitas. Não quero conversa com essa gente. Ele foi, desceu a Jope, comprou uma passagem, ele pagou uma passagem cara. Ele embarcou com intenção de ir para Tarsis, de ir para a Espanha. Eu vou embora, não quero fazer isso. Interessante que quando você lê o livro do Jonas, ele estava tão seguro que a decisão dele era a melhor, que era a decisão certa, que ele, quando entrou no navio, ele desceu no porão, e o texto fala que ele dormiu com facilidade e caiu num sono profundo. Gente, ele não tinha o menor remorso, porque ele não sentia remorso. Ele nem olhou para trás. Eu não quero nem conversa, eu estou bem decidido no que eu quero, eu vou fazer isso. Quer saber? Não quero conversa, eu vou embora. Ele foi e dormiu mesmo, sabe? Ele não se sentiu em nada confrontado pelo fato de que ele deveria ter ido para Nínive, porque era Deus que estava falando para ele. Não, ele tinha razão, ele se convenceu disso. Quando você decide pegar o caminho errado, você se convence
E eu não duvido da sinceridade de muitos de vocês, eu não duvido, é verdade. Você tem razão. Em relação ao seu coração, você tem toda a razão. De ter bronca com os ninivitas, de não gostar deles. Não, mas eles são maus mesmo, gente. Não estou aqui medindo palavras não, eles não prestam. Os ninivitas não prestavam. E nós somos iguaizinhos ao Jonas. Não há nada do que tirar de nós. Então o que eu aprendo? Assim, de começo. Por mais que você esteja certo, por mais que seja verdade, Deus pode orientá-la a tomar uma decisão, presta atenção, que vai contra o que você quer. Deus pode pedir algo a vocês que vá na contramão daquilo que você acha ser o correto. Aí eu quero ver quem é que obedece a Deus. Aí que eu quero ver quem é que vai fugir. Sabe o que vai acontecer com a maioria de nós, se não todos nós? Quando a minha vontade é contrariada em relação àquilo que Deus quer? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos escolher a nossa própria vontade. Nós não somos diferentes de Jonas. Eu conheço a história de quase todos vocês aqui. Já tenho tido uma boa caminhada com vocês. Nas horas mais difíceis, quase todos vocês escolheram o seu próprio coração. Só depois que vocês foram engolidos pelo peixe e ficaram agonizando no fundo do poço, que vocês decidiram, então eu vou fazer o que Deus quer. Mas o normal mesmo, como eu falei no começo da pregação, o normal mesmo é a gente fazer a nossa vontade. Nenhum de vocês aqui, eu coloco minha mão no fogo, nenhum de vocês são espontâneos em fazer a vontade de Deus. Eu não nasci ontem. Todos nós somos inclinados a fazer a nossa própria vontade. Eu faço o que eu quero. E não, nem convença que eu não vou fazer. Nós somos assim, irmãos. Você acha que Jonas é apenas um exemplo de um homem rebelde? Não, o exemplo de Jonas, na verdade, o Jonas, ele é um arquetípico de todos nós. Eu sou Jonas. Eu não quero ser, mas eu sou Jonas. Que diante de uma decisão, porque veja só, presta atenção, é muito fácil você fazer a vontade de Deus quando está tudo bem, sabe? Porque às vezes nós temos fases da vida, né? Da nossa casa, do nosso casamento, os filhos, que é um mar de rosas. Aí é legal fazer a vontade de Deus, né? Eu faço a vontade de Deus assim, sem pensar duas vezes. Quando está tudo bem, é fácil fazer a vontade de Deus. Agora eu quero ver, que foi o caso aqui de Jonas, ele fazer a vontade de Deus quando a sua vontade precisa ser contrariada. Sabe aquela coisa? Não concordo. Você já fez isso? Não concordo. Não aceito. Não entendo. Por que eu vou fazer uma coisa que eu não entendo? Eu já vi pessoas falando isso para mim da igreja. Não vou fazer, eu não entendi. Poxa. Como se você tivesse que entender para obedecer. Aqui ó, obediência é um passo de fé. Não é um passo de inteligência. Você obedece porque Deus falou para você obedecer. Você sequer tem que concordar. Você sabia que boa parte das coisas que Deus pede para eu fazer, eu sequer concordo? Mas eu faço porque eu quero obedecer a Deus. Não, você tem que me convencer. Algumas pessoas já falaram isso comigo, né? Eu vou conversar com a pessoa, eu sento com a pessoa com um aconselhamento, e a pessoa brava, né? Brava. Vai lá, fala aí pra mim. Me convença aqui que eu faço. Aí, às vezes eu sou até levado, né? E vou tentar convencer a pessoa. Gente, eu nem precisava.
Você obedece ou você não obedece. Jonas falou para Deus: eu não concordo, eu não entendo onde que o Senhor está com a cabeça de salvar os ninivitas. Gente, se existisse o quinto dos infernos, já ouviu falar nos quintos infernos aí? Se existisse os quintos infernos, os ninivitas mereciam ir para lá. Eu acho que é onde que o diabo vai. Sabe, um lugar mais intenso do inferno, o diabo vai. Os ninivitas deveriam ir também. Agora Deus quer que eu vá lá falar com eles? Ah, não pode ser. Deus só pode estar de brincadeira comigo. Deus está pedindo para eu fazer uma coisa que eu não quero, gente. Sabe, sou obrigado agora. Sabe o que Deus falaria para Jonas? Se ele, numa possível petulância, dissesse: eu sou obrigado a fazer agora, o que ele falaria, Tiago? Sim! Você vai fazer a minha vontade, não é a sua vontade. Se você for fazer a sua vontade, você vai para Tarsis. E você vai dormir tranquilamente, porque muitos de vocês estão longe da vontade de Deus e colocam a cabeça de vocês no travesseiro e vocês dormem. Como se vocês não tivessem feito nada de errado em relação a Deus. Você pode dormir muito tranquilamente longe da vontade de Deus. Porque você tem razões. Você está certo, e pode ser que sim. Você está certo. Na perspectiva do seu coração, você está certo. Mas você está errado, porque pode ser que Deus esteja falando para você fazer algo contrário à sua vontade. E foi aí que Jonas errou. Jonas não errou na perspectiva que ele tinha em relação à bronca dos ninivitas. Não, até isso eu entendo. Até eu teria. Eu teria uma baita bronca de Deus se Deus mandasse eu pregar para uma pessoa que fez mal para mim. Vai lá e perdoa ele. Pô, Deus, perdoa o cara. O senhor está com a cabeça, Deus. O cara fez mal para mim. O senhor quer que eu vá lá e perdoe ele? Ah, não pode ser não. Não pode ser, isso não pode ser verdade não. O senhor está pedindo para eu ir na contramão do que eu quero. É o caso de Jonas. Interessante que o nosso coração diz para nós que Deus pode estar errado. Eu já fiz, né? Eu sou um pastor conselheiro, né? Quando alguém precisa de um aconselhamento, eu faço de boa vontade. Não poucas as vezes a pessoa, eu posso olhar, eu não sei, né? Eu imagino que a pessoa deve estar pensando assim: poxa, Deus está completamente equivocado. Como que Deus pode pedir para eu falar com os ninivitas? Ah, não, pode ser. Deus deve estar dormindo, na verdade. Porque olha, poxa vida. Para ele, Jonas, ele queria mesmo que os ninivitas explodissem. Sabe, às vezes nós temos esse sentimento. Temos ou não temos? Lógico que tem. Eu quero mais que se exploda. Ah, eu vou destruir os ninivitas. Ah, fala aí para mim onde é que eu ligo a dinamite. Fala aí, Deus, onde é que eu coloco a bomba? Jonas não estava brincando, ele fugiu mesmo. Ele comprou a passagem, ele escolheu o lugar mais longe que ele pudesse ir, sem remorso, sem olhar para trás. Ele tinha certeza que a decisão dele era a melhor. Se não fosse, ficaria incomodado. Sabe? Quando você toma uma decisão e você acha que você fez errado, e você fala: poxa, será que eu... Poxa. Aí você vai dormir, não consegue dormir, rola para lá, rola para cá, levanta, vai para o banheiro, toma água, deita e levanta e pensa, e vai passando a hora. Aí amanhece e fala: poxa, nem dormi direito. Será que eu fiz certo? Não é o caso, gente. Não é o caso. Ele tinha plena certeza que o coração dele estava certo. Por isso ele, sossegado, dormiu um sono pesado. Se não, leia comigo o versículo 5. Jonas 1:5. Jonas capítulo 1, versículo 5.
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Sabe por que ele dormia profundamente? Ele não tinha motivos para acreditar que ele estivesse errado. É a única razão para explicar essa tranquilidade. Gente, pensa comigo. Você está certo. O que a pessoa fez foi terrível. Você está certo. Aí Deus pega, visita você e te dá uma orientação. É clara a orientação dele. Faça isso. Aí você fala assim, não vou fazer. E você foge. Você foge daquela situação. Isso acontece muito em casa. Você evita, você foge daquela situação. E Deus fala, vai. Você foge. Você tem razão. O problema foi que você desobedeceu a Deus. Embora você tivesse razão na sua causa. A consciência dele não incomodava, ele não sentiu nenhum peso na consciência. Por isso que o texto fala e olha que ele estava dormindo no meio de uma tempestade. Pensa num sono pesado. Se você já passeou de barco, um barco como esse, cargueiro, em alto mar, o texto fala que se levantou uma grande tempestade. Não foi qualquer tempestade. Rígidos ventos se abatiam contra aquele barco, aquele navio. Certamente aquele navio era levado para um lado para o outro, né? Castigado pelas os fortes rígidos do mar, aquela água batendo contra aquele navio. Jonas dormia. É quase que incompreensível. Sabe, alguns de vocês, pode ser que vocês estejam fora da vontade de Deus porque vocês estão seguindo o seu coração. A casa de vocês caindo, literalmente caindo. E você de boa, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Sua casa caindo, o navio afundando, sua família inteira está naufragando, em queda livre, e você de boa, tá tudo bem. É o Jonas. Está vendo do perigo de fazer a vontade do seu coração? Não, mas eu tenho razão. Pois é. Sabe o que Deus falou para você? Vá lá confrontar contra o pecado. Se você confrontar e eles se arrependerem, eu vou perdoá-los. Mas é aí que é o problema. Eu não quero que o Senhor perdoe. Então eu fujo. Pare para pensar na vida de vocês. Quantos problemas teriam sido resolvidos se você tivesse obedecido a Deus e não ter atendido o seu coração na ocasião que Deus te visitou? Fala para mim. Quantos problemas já teriam sido resolvidos? Alguns de nós sofremos desnecessariamente. Não precisava. Não, mas você queria atender seu coração. Você tinha razão, não tinha? Pois é. Por que será que alguns de nós evitamos obedecer a Deus em relação a alguns assuntos que contrariam o nosso próprio coração? Sabe qual é a resposta? Você não vai gostar da resposta. Porque nós somos por natureza rebeldes. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de todos nós. Não é natural obedecer a Deus. O normal mesmo é você atender o seu próprio coração. O normal mesmo. A verdade é
seu bem-estar está em primeiro lugar. Não posso violar meu bem-estar. Você acha que Jesus não violou o seu bem-estar quando ele subiu no Calvário, né? Você acha que foi fácil? A cruz. Quando ele falou para Deus, seja feita a tua vontade. Filho, você vai subir na cruz. Eu faço, Pai. Eles vão te abandonar. Eu subo, Pai. Eles vão tirar sarro de você no percurso. Eu vou, Pai. Muitos de nós não estamos dispostos a sacrificar o meu bem-estar. Posso falar uma verdade a vocês todos? Não importa seu bem-estar, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Você deveria estar muito preocupado, muito mais preocupado se você está no centro da vontade de Deus do que no seu bem-estar. Você deveria. Para Jonas, não existe perdão para os ninivitas. Tanto é fato, que Jonas, depois que foi vomitado na praia, e enfim ele foi para Nínive, e com muita, mas muita má vontade ele pregou contra os ninivitas. Mas foi bravo. Foi, né? Deus mandou a tempestade, lançaram Jonas ao mar. Deus mandou o grande peixe, o engoliu. Jonas ficou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites. O peixe leva Jonas até a praia de Nínive, joga Jonas para fora. Jonas foi bater no pé. Bem que eu não queria ir. Foi. Com muita má vontade ele pregou contra os ninivitas. E não foi que os ninivitas se arrependeram? Você acredita que eles se arrependeram? E Deus não os destruiu. Deus não os destruiu porque eles se arrependeram. E em resultado ao arrependimento que o Jonas não queria, sabe como Jonas reagiu ao arrependimento dos ninivitas? Aí você entra no capítulo 4, versículo 1, você vai ver o sentimento de Jonas depois que Deus poupou os ninivitas. Veja comigo, Jonas, capítulo 4. E nós não somos diferentes de Jonas. Porque para alguns de nós, existem pecados que não merecem ser perdoados. É ou não é? Fala aí, verdade. Existem erros que a gente não tolera. Irmãos, existem pecadores, na nossa perspectiva, que não mereciam segunda chance. Não mereciam. Na verdade, Jonas pensava assim: ó Deus, se o Senhor perdoar os ninivitas, o Senhor está cometendo um grande erro estratégico de levar esse pessoalzinho aí para o céu. Eles vão te dar trabalho lá. Melhor mandar eles para o inferno, risca eles logo, porque eles não prestam. Jonas capítulo 4. Versículo 1, você vai ver o sentimento de Jonas. A conversão em resposta à pregação que ele levou. Veja lá. Com isso, o que diz Jonas? Com isso, desgostou-se. Jonas, sabe o que é desgosto? É um lamento. Ele lamentou, que pena que eles se converteram. Que pena, eu queria que eles tivessem sido destruídos. Desgostou-se Jonas. E não foi só isso não. O cara era brabo mesmo. O texto fala, e extremamente ficou irado. Gente,
raiva. Já ficou com raiva? Com raiva. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Né? Ele está falando, eu falei para o Senhor, não me manda lá, porque vai que esses infelizes se convertem. Não falei, Deus? Aí ele se converteu. E o Senhor, porque ele se arrependeu, o Senhor vai desviar o furor da sua ira. Mas eu não queria, poxa. E orou ao Senhor e disse, veja, ele é uma pessoa sincera, né? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Ele está frustrado. Ele diz ainda no versículo 3, peço-te, pois, ó Senhor, tirai minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Gente, tamanho era o aborrecimento, a ira, que foi o seguinte, olha, já que o Senhor perdoou eles, então me mata. Não quero viver. Não acho justo isso. Aí Deus fala para ele o seguinte, é razoável a tua ira? Deus questiona o coração de Jonas. É razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que fosse mentira o arrependimento. Não é que eles estão fingindo, né? Tomara que estejam fingindo, porque Deus já manda fogo e eu vou assistir aqui, né? A destruição de Nínive. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Lembra que eu falei de conforto? Ele está desconfortável por causa de uma plantinha, por causa do sol. Qual é o dia de hoje? Um sol terrível. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da plantinha. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, ou seja, amanheceu, Deus enviou um verme que feriu a plantinha e esta secou. E nascendo novamente o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu de novo a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou pela segunda vez a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu, sim, até que eu morra. Tornou o Senhor, presta atenção no que Deus falou para o Jonas, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho algum, e que não fizesse crescer, que numa noite nasceu, e na noite seguinte pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, irmãos, quase a população de Piraquara. Piraquara tem 200 mil habitantes. Deus iria destruir 120 mil pessoas. E isso sem considerar as crianças. Está vendo, irmãos? Sabe como o livro termina de Jonas? Do mesmo modo que começou. O sentimento de Jonas, aqui ó, não mudou. O sentimento de Jonas em relação aos ninivitas, o sentimento dele não mudou. Agora, eu não sei o que aconteceu depois dessa ocasião, porque ele ainda está na cidade. Não sei se Deus continuou trabalhando com ele, mudou o pensamento dele, mudou o coração. Não sei. O que eu sei é que até o momento
O livro termina como o livro começa. E no fechamento dessa história, ele ainda tem uma grande aversão aos ninivitas. Uma grande aversão. Mas algo mudou. Algo mudou. Irmãos, no capítulo 1, eu vou explicar o que mudou. No capítulo 1, vemos Deus chamando Jonas, aqui ó, para uma tarefa que ele não queria fazer. Tanto é fato que o capítulo 1 vai descrever até onde ele estava disposto a ir para fazer valer a sua vontade. E ele estava disposto a pagar um preço alto, e pagou. Você acha que eu estou de brincadeira? Não quero fazer. Sabe até onde eu estou disposto a ir? Paga para ver para você ver. Ele pagou. E ele foi o mais longe que ele poderia ir. E tudo isso para atender o seu próprio... O quê? Fazer a sua própria vontade. Esse é o capítulo 1. No capítulo 2, vemos Jonas no ventre do grande peixe. E nós não vemos no ventre do grande peixe qualquer palavra do Senhor. A gente não vê. O que nós vemos é Jonas refletindo sobre tudo o que estava acontecendo na vida dele. E mais, a gente vê no capítulo 2, porque o livro tem 4 capítulos. No capítulo 2, além da gente ter o silêncio de Deus, a gente vê Jonas conversando com Deus. E a conversa de Jonas é a seguinte, presta atenção, ó Deus. Ao Senhor pertence a salvação, me perdoa, meu sentimento em relação aos ninivitas não mudou, mas estou disposto a fazer a sua vontade. Você acha que ele mudou a disposição dele em relação aos ninivitas? Não, o que mudou foi a disposição dele em obedecer a Deus. Está entendendo a diferença? O sentimento que ele tinha de aversão se perpetua até o final do livro. Mas a disposição do coração dele, tá bom, seja feita então a sua vontade agora. Ele entendeu a lição. Agora eu entendi. Eu entendi que para eu fazer a vontade de Deus, eu não preciso concordar. Para eu fazer a vontade de Deus, eu não preciso me sentir bem. Porque pode ser que fazer a vontade de Deus, você tenha que percorrer a via dolorosa. Uma estrada pavimentada pela dor. Mas é melhor do que estar deitado no porão de um navio. A vontade de Deus sempre é melhor do que o seu conforto. Muitos de vocês não fazem a vontade de Deus, porque para você é muito sacrifício sair do seu conforto. No capítulo 3, vemos Deus tornando a falar com Jonas. E sabe qual foi a fala de Deus no 3º capítulo de Jonas? Estou terminando, gente. Dispõe-te, vá à grande cidade Nínive e clama contra ela. Aqui ó comigo. A vontade de Deus não mudou. Sabe quem tinha que mudar? Jonas. Mas eu não gosto deles. Eu não me importo se você gosta deles. O que eu quero é que você faça a minha vontade. Gostando deles ou não. Faça a minha vontade. E sabe o que Jonas fez no capítulo 3? Emburrado, batendo os pés, ele foi para Nínive. E sabe o que ele fez lá? Pregou contra ela. Ele falou. Não se esforçou muito, mas falou. E sabe qual foi o resultado? Olha a lição que você vai aprender hoje. Jonas não demonstrou simpatia alguma pelos ninivitas. Ele não usou de nenhum carisma, sabe, educado, gentil, cordato, simpático. Ele não foi. Ele não usou de carisma,
não usou simpatia, ele não usou um discurso eloquente, ele não pegou um quadro branco e didaticamente escolheu o melhor método para ensinar. Se eles não se arrependessem, eles queimariam no inferno. Ele não fez isso, ele sequer se explicou direito o que iria acontecer com eles. A mensagem de Jonas foi a seguinte: até 40 dias, vocês todos serão destruídos. Ele só falou isso, gente. Ele não teve a menor preocupação. Deixa eu explicar para ele o que vai acontecer se eles ficarem nesse caminho. Nós temos essa preocupação. Jonas não tinha a menor preocupação. E ainda há 40 dias, vocês todos serão destruídos. Sabe qual foi o resultado? Porque era a vontade de Deus que ele pregasse contra a grande Nínive. Uma nação inteira se converteu. Não foi pela simpatia de Jonas, pelo carisma dele, nem pela eloquência, ou pela didática, ou pelo show. Não, ele nem queria. Isso demonstra que quem salva mesmo é Deus. Isso é uma prova que quem converte o pecador do seu estado de miséria é Deus. Eu sou chamado apenas para falar o que Deus quer. Se você vai aceitar, é uma outra conversa. E olha, deveria ter sido frustrante para ele. E foi. Ele ficou muito aborrecido porque eles se arrependeram. Ele nunca imaginaria que eles iriam se arrepender. Mas se arrependeram. E aí a gente entra no capítulo 4. No capítulo 4, para a gente fechar a pregação dessa noite, Jonas extremamente desgostoso em relação ao que aconteceu com Nínive. Extremamente irado. E Deus vai ter uma conversa com ele. E Deus conversa com ele, explica para ele: eu mandei você a Nínive porque eu tenho compaixão dessa gente. Deus falou para ele: como eu poderia não ter compaixão dessa gente caso elas se arrependam? Se vocês se arrependerem, eu vou ter compaixão de vocês. E o livro termina Deus falando e Jonas assim: pois é, Deus. Que bom para eles que eles se converteram. Mas eu não queria fazer isso. Mas eu fiz. Mesmo não querendo. Agora eu quero que vocês olhem para a vida de vocês. Quantas dificuldades poderiam ser evitadas e vão ser evitadas se você decidir que você vai optar pela vontade de Deus e não a de vocês. A vontade de Deus, ela é perfeita, mesmo quando você não concorda. A vontade de Deus é perfeita, mesmo que você não entenda. Eu vou te dar um conselho para eu terminar. Você não tem que aceitar a vontade de Deus, no sentido de concordar. Você tem que crer que o plano dele é perfeito. Eu posso não entender porque Deus está me mandando eu fazer isso. Mas já que é Ele que está mandando, eu vou fazer. Não quero fazer, mas eu vou fazer. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse, o título da pregação foi: quando a vontade de Deus aborrece a minha. Você deve fazer o que Deus quer, mesmo que você não concorde. Amém? Faz sentido o que eu falei? A história de Jonas poderia ser a história de qualquer um de vocês. Fecha seus olhos.
pedir ao Leonardo que venha ao teclado, ao piano, dedilhar uma melodia para nós. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Talvez você esteja pensando, mas é tão difícil fazer a vontade de Deus? E você tem toda a razão. É a decisão mais difícil de ser feita, é a vontade de Deus. Meus irmãos, mas é a melhor decisão que você pode fazer. E quando você faz a vontade de Deus e a vontade dele permanece, ele ainda vai continuar trabalhando com você. E você pode ter certeza que a paz dele vai encher o seu coração. Pastor Mário, nessa noite eu aprendi uma grande lição. Ore por mim. Levanta sua mão, deixa eu orar por você. Amém. 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 Pode abaixar, eu já te vi. Amém. Pastor Mário, eu quero fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso custe a minha própria vontade. Há mais alguém? Amém. Pode abaixar, já te vi. Pastor Mário, ore por mim. Para que eu faça a vontade de Deus. Levanta sua mão. Eu não vou chamar seu nome. Eu não vou pedir para que você venha à frente. Eu só vou identificá-lo e vou orar por você. Alguém mais? Amém. Amém. Você que está em casa, ouvindo essa pregação, ouça o que foi dito. A vontade de Deus é perfeita. Mesmo que o seu coração diga o contrário, obedece. Pastor Mário, mas é tão difícil fazer a vontade de Deus. Ora por mim, para que Deus quebrante o meu coração, para que eu obedeça a Ele. Há mais alguém? Senhor Deus, obrigado a Deus pelo privilégio que estamos tendo de estudar a Sua Palavra, de aprender mais daquilo que o Senhor tem feito e tem nos ensinado. Abençoa, Deus, cada pessoa que levantou uma de suas mãos, indicando esse desejo de colocar sua vida em ordem, submetendo a sua vontade, mesmo que isso custe o seu próprio querer. Que possamos, ó Deus, a cada momento, cada circunstância, refletir sobre isso. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão online. Que o Senhor também fale aos corações dessas pessoas e eles também decidam fazer a sua vontade, porque a sua vontade é perfeita. Também eu quero apresentar essa família que está nos visitando. Que o Senhor possa estar dirigindo essas vidas. Obrigado pelo privilégio que estamos tendo de conhecê-los. Abençoa-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Nós estamos chegando aí ao final desse primeiro momento, tá bom? A gente vai ter um intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho no segundo momento, que é um momento curto, onde nós vamos cantar o hino do mês, o versículo do mês, e eu vou passar algumas orientações em relação à agenda da igreja. Então nós vamos terminar esse momento, até para que eu me despeça das pessoas que estão nos assistindo nessa transmissão. Então a gente vai ter um intervalo, 5, 10 minutinhos, vai ter um cafezinho para você, e a gente volta novamente para um momento rápido, para a gente encerrar o culto dessa noite. Obrigado a todos vocês e até daqui a pouco. Uma oração silenciosa.